Você sabe que John Wesley foi um avivalista inglês do século XVIII. Ele se tornou pastor primeiro, se converteu depois. E aos 37 anos de idade, quando alguns já estão pensando que vão terminar a carreira, ele começou a viajar e pregar, de cavalo, a pé, de trem, saía ele levando a palavra. E numa dessas viagens dele, um servo que sempre o acompanhava de madrugada começou a ouvir um som alto e subiu até o quarto onde o John Wesley estava. E a porta estava entreaberta e ele viu Wesley ajoelhado e orava com grande fervor, chorando pelas pessoas perdidas, sem Jesus. E também se sentia profundamente oprimido pela sociedade que ao redor dele estava mergulhada no mal e na corrupção. E ele clamava a Deus, tentando descobrir o que fazer diante disso. Bom, quem já não passou por uma situação parecida, de ficar impotente diante do mal, não é verdade? Se você assiste a mesma TV que eu, e os jornais e noticiários não cansam de compartilhar ideias sobre escândalos, sobre roubos na nossa nação, a situação econômica em degradação. E parece que o mal vai sendo mais e mais noticiado, até muito mais do que o próprio Deus. E aí o que a gente faz diante disso? Buscamos lutar pelo nosso recurso para garantir o pão nosso de cada dia, nos fecharmos diante do mundo ou para o mundo. O que Cristo quer que nós façamos? O que Cristo quer com você? O que Cristo quer comigo? E a nossa série hoje, que tem mostrado que a semente do Evangelho, do Reino, é algo pequeno, simples e humilde, mas quando cai num coração que é terra boa, vai crescendo, influenciando, transformando a pessoa de dentro para fora, vai nos ajudar essa noite a nos posicionarmos diante do desafio do nosso tempo, com uma única solução possível que eu quero lhes propor agora, e é essa: que o andar com Cristo me faz uma nova pessoa. Será que você poderia repetir a frase, por favor? Obrigado. Muito obrigado. E vamos ver juntos essa noite, queridos, duas ações de Cristo em nós que evidenciam que somos gente nova. Quando Cristo está conosco ou em nós e nós andando com Ele, a confrontação do mal e também a concessão da missão. A confrontação do mal e a concessão da missão. É isso que vai mostrar para você que você é gente nova. Mas eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer em o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. Eu vou projetar aqui um anime. Você acompanha enquanto eu, pretendendo uma voz mais radiofônica, vou narrar o texto para você. Luzes. Obrigado. Foram então para o outro lado do mar, para a região dos Gerazenos. Logo que saiu do barco, abordou um homem que tinha um espírito imundo e que vinha de um cemitério onde vivia. Ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes, sendo que muitas vezes o tinham prendido com algemas e correntes, mas ele rompia as correntes, quebrava as algemas e ninguém conseguia dominá-lo. O tempo todo, de dia e de noite, esse homem andava pelos montes e entre os sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e então prostrou-se diante dele e lhe disse aos gritos: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
peço por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então lhe perguntou: qual é o teu nome? E o homem lhe respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Ele implorava insistentemente que não os enviasse para fora daquela região. Estava pastando ali perto, ao redor do monte, uma grande manada de porcos. E todos os demônios lhe imploravam: envia-nos para eles, para que entremos neles. Jesus imediatamente lhes deu a solicitada permissão. Então os espíritos imundos, saindo do homem, entraram nos animais. A manada em disparada precipitou-se ao mar, despenhadeiro abaixo, e todos os animais se afogaram. Eram cerca de 2.000 animais. Chegaram onde estava Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e então temeram. Se puseram a suplicar a Jesus que se retirasse do território deles. Antes de Jesus entrar no barco, o que fora endemoniado suplicou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus não o permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E o homem partiu e se pôs a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Obrigado, querido. Agora, onde ficava Decápolis? Onde se deram esses acontecimentos? Quero levá-lo da América do Sul, aqui à Ásia Menor, e então chegando mais perto de Israel. Veja lá, Líbano, Iraque, Síria, Israel, em especial um dos mares proeminentes nesse mapa, que é o mar chamado da Galileia. Ele também tinha o nome de Tiberíades, ou então em hebraico Kinneret, que significa harpa. Foi dado esse nome por causa do formato do mar. Jesus sai da Galileia, cruza esse mar e vai a Decápolis, onde se deram os acontecimentos. Muito bem, o andar com Cristo me faz uma nova pessoa. E a primeira ação de Cristo em mim, queridos, que evidencia que eu sou uma nova pessoa, é a confrontação do mal. Agora, que tipos de males Jesus confronta aqui nesse texto? Você vai perceber que o primeiro mal é o mal cultural e social. Jesus sai da terra de judeus, atravessa o mar, indo para uma região de gentios, pessoas que não eram judias. O judeu não se relacionava com o gentio, odiava os gentios. Achava que todo gentio bom deveria ser combustível do inferno. Essa era a verdade. Gente que criava animais tidos como imundos, e é justamente lá, ultrapassando a barreira desse mal, onde Jesus vai anunciar a sua palavra, vai falar do reino. Aí fico pensando, se essa incursão de Cristo fosse hoje, onde é que ele iria? Onde Jesus iria? Penso que certamente iria levar a sua palavra aos povos que continuam em conflito lá no Oriente Médio, as famílias do norte da África que estão sistematicamente sendo expulsas das suas casas, visitaria os lugares onde se encontram pessoas escravas,
iria invadir os redutos da corrupção, da desigualdade social, sem nenhuma cerimônia, porque Jesus não tinha problema em confrontar qualquer tipo de mal. Mas outro detalhe que o texto nos mostra é que ele também confronta o mal espiritual. Você vai perceber no texto que ele vai ao encontro de um problema espiritual de grandes dimensões. Um homem dominado por um terrível espírito do mal. Era um homem possesso por esse espírito demoníaco, que vivia alienado, alijado do relacionamento com as pessoas. Alguém que o texto grego mostra claramente que tinha a vida resumida ao redor de noites e dias de choro alto, como esse, de gritos, de clamor, sem qualquer resquício de autoestima, de valor pessoal. Ele retalhava o próprio corpo. Isso nos mostra, queridos, que não era apenas um mero demônio que provocava insanidade, mas era uma entidade do mal que estava realmente desesperada por distorcer, destruir a imagem de Deus naquele homem. E sabe que o demônio continua agindo da mesma forma hoje, a sua vontade não mudou. Ainda está ligada a um desejo enorme de ver a vida do ser humano sendo demolida, a noção de dignidade, de valor do ser humano. Ele tem um desejo enorme de desvirtuar o pensamento, turvar os sentimentos. Ele quer roubar a alegria das pessoas, a paz do coração, o equilíbrio. E é assim que ele vai plantando, hoje em dia, a ideia, por exemplo, da bulimia, da morbidez, da borderline, por exemplo, e até do suicídio. E a sua opressão é por todos conhecida. Mas a dissimulação, o engano que o demônio promove nem sempre é conhecida. Os versos 6 e 7 nos levam a conhecê-lo, portanto. Veja aí. Você vai perceber que a teologia do demônio estava em dia. O demônio também tem teologia, você sabe, faz teologia muito bem. Ele sai do seu lugar, tentando atacar a Jesus, vê quem é a pessoa que desceu do barco e imediatamente ele assume uma postura de adoração. O verbo proskineo no grego aqui é muito conhecido em toda a literatura, desde o grego clássico, o período antes do Novo Testamento, e no Novo Testamento, como um verbo de ação de adoração. Proskineo é adorar, é celebrar a pessoa, é prostrar-se diante de alguém muito reverenciado. E não só isso, perceba que o demônio começa a arrojar títulos teológicos no vocativo. Olha só como ele é esperto, diz, Jesus. Eu já acho uma intimidade do demônio chamar Cristo pelo nome, não é? Mas já começa assim, já é diferente, né? Você não conhece, ô fulano, opa, já sabe meu nome. Ele diz, Jesus, ó Filho do Deus Altíssimo. E essa expressão, queridos, no Antigo Testamento era muito comum e usada pelos gentios para destacar a importância do Deus de Israel diante de todos os outros deuses, a proeminência desse Deus. Um título, portanto, muito bem conhecido. Agora, para mim, a última parte desse versículo é que é mais interessante. O demônio vira para Jesus e diz, suplico-te por Deus. Mas até o demônio querendo suplicar por Deus. Não é engraçado? Isso para mim é demais. Suplico-te por Deus, por favor, não venha me atormentar aqui. Para mim, como esse demônio foi argumentativo, eu acho excepcional essa postura dele. Ele sabia que a chapa estava esquentando para o lado dele, né? E aí surge a pergunta no texto,
qual o seu nome? E eu abro um parênteses para vocês agora, porque algumas pessoas, lendo esses versículos, interpretam o texto dizendo que é uma regra, uma tarefa obrigatória, saber o nome, o RG do demônio antes de expulsá-lo, senão você não consegue expulsar o demônio. Qual é o seu nome? RG, de onde você veio? Tá, então agora sai, em nome de Jesus. Se você notar, observe o verso 8. O comando para esse demônio sair já havia sido dado antes de Cristo perguntar o nome dele. Também, queridos, não que Jesus não soubesse o nome daquele demônio, mas para que ele pudesse mostrar o poder desse reino, o poder da sua graça, o poder da sua misericórdia, é que ele começa a dialogar com esse demônio, para mostrar para aquele homem possuído e também para os seus discípulos que estavam ao redor o poder do reino na vida de uma pessoa. O que ele pode fazer na vida de alguém que se dispõe a ser transformado. Agora você imagina, o nome legião trazia à mente a ideia da legião romana, quase 6.000 soldados. Como é que cabia tanto demônio numa vida só, né? Fecha parênteses. Mas, queridos, eu preciso lembrar-lhes que na Bíblia o inferno e os seus anjos não têm individualidade. Eles não têm individualidade. Nem o mínimo de resquício da glória de Deus. Eles são apenas um bando, uma horda, sem identificação benéfica, sem bondade mútua. Muito pelo contrário, eles são vinculados por orgulho, pela utopia de um dia quererem ser, ou serem efetivamente adorados como Deus é adorado. Portanto, nós aqui só tratamos pelo nome quem tem significação individual, e o demônio não tem essa característica. Por isso, chamar pelo nome não importa. Tanto é que surgem no contexto aqui como uma aglomeração disputando espaço. Veja aí no verso 9, somos muitos. Agora, para nós hoje, é muito importante que prestemos atenção à forma como o mal se manifesta ao nosso redor e que também pode influenciar o nosso próprio interior, queridos. A ação do mal ao nosso redor, você já sabe, pode vir da política de um governo, pode vir da aparente inocência de uma série de TV, ou de uma novela que sugestionam deformação espiritual e emocional. Agora, a questão crucial para mim é como esse mal pode influenciar o meu coração ou ser cultivado por mim mesmo. E aí começa a insistência na intimidade com o mal, é o caminho mais curto para você se tornar cativo por ele. E aí eu penso no que nós estamos fazendo, o que a gente faz durante a semana, as nossas práticas. Práticas que muitas vezes não nos sensibilizam para o mal, muito pelo contrário, nos tornam gradualmente insensíveis ao mal. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Aquela conversa do disse-me-disse lá na manicure, na esteticista, pode ser um caminho muito bem asfaltado para uma insensibilidade ao mal. A roda dos colegas lá no futebol, na faculdade, no trabalho, gente que não anda com Cristo, onde você trata, por exemplo, a vida sexual como uma matéria de autopromoção e orgulho. A abertura de frestas na janela da nossa alma por meio de entretenimento irrefletido.
que você sorve, que você absorve, que você bebe sem reflexão. E aí a gente pensa em filmes, em jogos, em conversas. E o clássico da internet, não é verdade? Oportunidades para que o mal se apegue e se manifeste em você com uma sedução intensa. E esse tipo de mal, queridos, tem acabado com casamentos, com compromissos assumidos, com a devoção, com a sensibilidade espiritual. Quer ver um outro exemplo? Muita gente já incorporou à sua maneira de falar os palavrões. Acham que isso já é normal. Falar pi, não dá para eu falar aqui. Ou então gracejos ou piadas com aquele duplo sentido, a conotação sensual, que envolvem de alguma forma um flerte com o mal. Agora, tudo isso já foi denunciado por Deus, já foi dito que não ajuda no nosso crescimento espiritual. Então eu penso, se não dá para a gente alegrar as pessoas com brincadeiras biblicamente sadias, por que fazê-las? Como nos orienta Efésios capítulo 5, versos de 3 a 5. Irmãos, entre vocês não deve haver nem sequer menção, cara, de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, de cobiça, porque essas coisas não são próprias para quem é santo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas o que deve haver entre vocês é ação de graças, é louvor a Deus. É a resposta à pergunta: como é que essa nossa conversa está gerando louvor a Deus? E se você estiver no meio de um grupo qualquer, mesmo de discípulos, de gente que diz que anda com Cristo, e faz essa pergunta, como esse nosso papo está gerando louvor a Deus, creia que vai surgir alguém dizendo: nossa, como você é careta, hein, meu? Você só pensa em religião, é isso? Ou então o outro vai levantar e dizer: oh, chegou o santo! Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então tenha atenção ao mal se manifestando ao redor, mas, querido, muito mais atenção com o mal que está se manifestando dentro de você, a partir de você, em relação às outras pessoas, porque o andar com Cristo confronta o mal. É impossível alguém que está andando com Cristo conviver com tranquilidade com esse nível de mal, qualquer semente de mal. Agora veja como este mal é debelado, lá no verso 15 de Marcos 5, observe por favor. Diz o texto que o homem que tivera legião estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Fico imaginando que foi a primeira vez que aquele homem sorriu depois de muito tempo. Que se alegrou de alguma forma. E aí o meu coração começa a se alegrar e pensar na gentileza do relacionamento do Senhor com a gente. A maneira como Deus se aproxima, como Cristo propõe relacionamento para nós, é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz de pensar nisso. Porque Cristo não é como o demônio, sem educação, invasor, impudente, um agressor da mente e da alma humanas. Cristo não é ríspido, um atormentado,
um sujeito consumido pelo ressentimento, um assaltante da paz dos outros, dos sonhos, do equilíbrio. Jesus não é fake, não. Não é farsante, não é infiel, não é um molestador sujo, um enganador, um mestre da ilusão. Não é o Senhor das miragens sedutoras que vão invadindo o sentimento, vão contaminando a fé, a convicção que tem o poder de mudar até o coração de quem obedece a Cristo, até do fiel, se ele não abrir os olhos. Que abate o ocioso, que engana os olhos, que frutifica em desejos duvidosos, ilícitos, escusos. Jesus não é igual ao demônio. Aleluia. E ainda mais, Jesus não é o promotor da promessa quebrada, o promotor da promessa quebrada, da traição. Como dizia minha mãe, aquele que ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Cristo não é como o demônio. Por isso podemos olhar para o verso 15 e nos depararmos com um poder libertador de Cristo sobre a vida desse homem. Ninguém conseguia ter acesso a essa pessoa, Cristo conseguiu. E assim como foi naquela época, Cristo nos liberta hoje. Faz esse milagre na vida de quem quer ser terra boa e receber essa mensagem, essa semente do reino, e deixá-la crescer e frutificar, não importando o que se passa, o erro cometido, viu? Adolescente, jovem, senhor, senhora, não importa, Cristo pode fazer você gente nova, de dentro para fora. Cristo é o Deus do recomeço, aleluia. É o Senhor de todas as coisas. É por isso que a gente só consegue desenvolver essa vida cristã dependendo de Cristo. Não é por força própria, não é por dedicação, mas você sabe que o outro caminho não pode ser trilhado e você precisa se fixar nisso também. Então, o que Cristo tem ou quer comigo, tem a ver comigo e quer comigo, que você vença o mal andando com Ele, querido. Que você não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal no poder de Cristo. Não existe área da sua vida que não pode ser transformada pelo poder de Cristo. Abra o seu coração, convide-o a trabalhar com essa transformação dentro de você e você vai vivê-la profundamente. Muito bem. Já a segunda ação de Cristo em mim, que evidencia que eu sou nova pessoa, é a concessão da missão. Ele concede a missão. Estamos agora nos versos de 18 a 20. Me acompanhe, por favor. Uma das coisas que temos perdido, coisas importantes que temos perdido em relação à fé, é a visão da missão, que é o vai e anuncia. Na verdade, nós todos já sabemos o que é e como é andar com Cristo e como Cristo pode nos fazer gente nova de dentro para fora. Se eu saísse perguntando aqui com o microfone, certamente todo mundo diria, não, é verdade. Isso se dá mesmo, é real. Mas isso está confinado simplesmente na nossa confissão de fé. Nós sabemos isso de cor, mas essa palavra não se conecta ao tempo necessário dentro da gente para que possamos vivenciar esse poder de Cristo verdadeiramente, para que as mudanças possam acontecer pelo seu poder.
E é muito comum a gente passar a se entreter com coisas da vida, deixando que a falta da graça, a falta da novidade se torne o lugar comum. E eu penso até que muitos acabam por pensar que isso é cristianismo. Acham que é isso, viver com Cristo é isso, é ir a uma reunião e voltar para casa, é esperar a morte chegar, para quem já está com idade mais avançada, sei lá. Não é isso, querido. E você percebe claramente que está perdendo a visão quando passa uma semana sem sequer pensar numa pessoa sem Cristo. Como será que o meu vizinho está vivendo sem Jesus no coração? Como o meu chefe está vivendo sem Cristo? Como o síndico do meu prédio, está vivendo sem Jesus? Como meu pai está vivendo sem Cristo? Como minha mãe está vivendo sem Jesus? O meu neto, meu sobrinho. Você percebe que está perdendo a visão quando vai empregando tempo com inúmeras atividades, mas você não tem tempo para se aplicar à palavra, a fim de que ela entre no seu coração, faça você um bom perfume de Cristo, a fim de alcançar as pessoas. E os versos de 18 a 20 nos mostram que devemos retomar o imperativo da missão, que isso é normal para quem não está andando com Cristo. Quem anda com Cristo tem missão na veia. É gente que começa a se desconectar de si mesmo, para que Cristo possa usá-lo com poder nesse mundo, entendendo o porquê ainda está aqui. E o imperativo da missão é simples. Jesus olha para aquele homem, já liberto, e diz para ele, olha, vai para... Não, Jesus, eu quero ficar com você. Não vai dar dessa vez. Vai para a sua casa, para os seus parentes e fala, e anuncia tudo o que aconteceu aqui. Mostra como Deus foi misericordioso, que poder foi esse que transformou você. Agora, note no texto que não só esse homem proclamou na sua casa e aos seus parentes, mas ele foi além da instrução de Cristo. Ele vai e anuncia as 10 cidades da região chamada Decápolis. E pensamos que aqui é a noção do primeiro missionário enviado aos gentios, enviado por Cristo. E como alguém que foi feito uma pessoa nova poderia ficar calado? Como alguém que tem uma fonte de água viva brotando de dentro de si pode segurar o frescor dessa verdade? Como alguém que realmente foi liberto das amarras desse mundo consegue olhar para as pessoas de maneira normal? E penso, queridos, que hoje nós cuidamos demais para não parecermos radicais, extremistas ou até legalistas na vivência da fé. E acho também, às vezes, que nós somos pós-modernos demais, líquidos demais, deixando de marcar a posição em Cristo, de viver os limites do compromisso, de mostrar que a nova vida não é apenas uma nova filosofia, como se eu estivesse abraçando o naturalismo, a sustentabilidade, ou o pessoal do passe livre. Vamos abaixar a passagem do ônibus. Não, andar com Cristo me faz uma nova pessoa. Todos os dias. Isso afeta os meus valores. A maneira como eu enxergo essa existência. A forma como eu confio em Cristo para viver. A maneira como eu converso com Ele para gastar bem o meu dinheiro. Dinheiro que Ele me dá. Como mantenho a mente limpa, como agora eu oro por um namorado, por uma namorada, como eu busco uma carreira
que Deus tem para mim, para que eu possa desenvolvê-la e ser uma bênção nas mãos dEle. Como eu busco matar meu egoísmo e viver a paz de Jesus em mim. Então, o que o Senhor quer com você? O que Ele quer comigo? Ele quer que você realize a sua missão. Você ainda é sal e luz nesse mundo, querido, não esqueça disso. Precisamos deixar que essa semente, esse reino extravase de nós, abraçando as pessoas, levando o amor de Cristo, sendo solução para as necessidades e os necessitados, abandonando a atenção demasiada a nós mesmos, para que Cristo seja em nós e por meio de nós. E o meu desejo é que você queira, de verdade, ser cheio do Espírito Santo, para que viva essa maravilha. Senão, queridos, nós vamos nos ver aqui mais 5, 10, 50 vezes, 1000 anos, e você não terá mudado 1 milímetro sequer do que hoje você está vivendo. Essa não é a vontade de Deus. Quem tem essa semente no coração só consegue ver transformação, só consegue ver poder real, libertando, lançando luz nas suas trevas, como diz o salmista, libertando você de você mesmo, abrindo oportunidades para que você seja uma bênção como você nunca imaginou. Mas é preciso andar com Cristo. E eu convido você a orar comigo e pedir que isso se faça também na sua vida. Senhor, muito obrigado, porque podemos contar com a sua suficiência e o seu poder transformadores dentro de nós, nos fazendo gente nova, de dentro para fora. Obrigado porque podemos continuar andando como luz e sal nesse mundo. Agora eu intercedo por aqueles meus irmãos que já estão insensíveis para o mal na sua vida. Pelos outros que estão flertando com o mal agora. Irmãos que perderam a referência da humildade e da sinceridade em Cristo. Pessoas que estão transformando o ir e vir para essa reunião como uma ação de religiosidade, simplesmente. Eu clamo que haja uma sensibilização do seu espírito dentro de cada um. Que haja entrega, que haja rendição, que todos possam se abrir na sua presença para que o Senhor veja o que o Senhor já conhece. Se existem pessoas aqui que estão acalentando segredos escusos nos seus corações, que o Senhor invada com a sua luz essa escuridão, esse quarto escuro da alma, possa quebrantar a mente, o coração, os sentimentos desse meu irmão, dessa minha irmã, que ele possa recobrar a sanidade espiritual, voltar para o caminho, ter restituída a visão da missão e voltar a ser um sal que salga e uma luz que ilumina. Talvez tenhamos pessoas aqui que achem que estão num buraco muito profundo e não podem ser alcançados pelo poder. Isso não é verdade, querido. Cristo pode alcançar qualquer situação e qualquer pessoa em qualquer lugar onde ela esteja. Não importa se é 1 legião, 2 ou 10, Cristo tem o poder de libertar você completamente. Basta você desejar ser terra boa. Peça a Cristo que entre na sua vida e faça você gente nova. E você vai viver essa realidade também.
Eu clamo, Senhor, dessa forma, em nome de Jesus. Amém.